14 de janeiro de 2026, 11h58 da manhã, horário de Caracas. O ar no subsolo do Banco Central da Venezuela é pesado, carregado com o cheiro de concreto úmido e o zumbido agudo da ventilação forçada. É um silêncio de tumba, um prelúdio para uma revelação que redefiniria o conceito de vitória militar no século XXI. A porta do cofre principal, uma estrutura de 2 metros de aço e concreto, cede com um gemido metálico prolongado. O som ecoa pelas galerias vazias. Um lamento mecânico. Fuzileiros navais da Força de Intervenção Americana e agentes do Tesouro, com os rostos tensos sob a luz verde da visão noturna, avançam para o interior da fortaleza financeira. Feixes de luz de lanternas táticas cortam a escuridão, varrendo fileiras de prateleiras industriais de aço. Cada prateleira está numerada, catalogada, projetada para suportar o peso de toneladas de ouro soberano. A luz revela apenas o cinza do metal pintado e o pó acumulado. As prateleiras estão todas, sem exceção, completamente vazias. O silêncio que se segue é mais profundo que a escuridão. É um vácuo de compreensão, quebrado apenas pela estática intermitente no rádio de um dos agentes. A realidade da situação começa a se solidificar, fria e pesada. A operação de libertação, o prêmio geopolítico, acabara de se transformar em um exercício de futilidade absoluta. Um dos agentes do Tesouro levanta o comunicador à boca, a voz controlada, mas a tensão transparece na cadência. Ele transmite a frase codificada, pré-acordada, para a sala de situação da Casa Branca, a milhares de quilômetros de distância. Uma frase que anularia meses de planejamento e bilhões de dólares em mobilização militar. A mensagem é curta, brutal em sua simplicidade. O pacote é oco. Repito, o pacote é oco. O eco de suas palavras morre no cofre vazio, mas a onda de choque apenas começara a se propagar pelo eixo do poder global. O maior prêmio da operação simplesmente não estava mais lá. 3 semanas antes, a atmosfera na sala de briefing do Pentágono é de confiança clínica. Mapas digitais projetados em telas de alta resolução mostram as defesas antiaéreas venezuelanas em ícones vermelhos, metodicamente analisadas e neutralizadas no planejamento. A operação é vista como uma formalidade, uma questão de cronograma e execução tática. A avaliação da Agência Central de Inteligência é apresentada de forma categórica e irrefutável. A lealdade do exército venezuelano é descrita como frágil e transacional. O presidente Nicolás Maduro é classificado como isolado, uma figura sem opções estratégicas. A conclusão do relatório é definitiva. Os ativos soberanos, o ouro, estão seguros e aguardando a extração. Esta confiança não era baseada em esperança, mas em uma fé quase religiosa na onisciência da vigilância por satélite e da inteligência de sinais. A seguinte: a crença era que nenhum movimento significativo poderia ocorrer sem ser detectado pelos ouvidos e olhos eletrônicos que cobrem o globo. Uma arrogância institucional que se tornaria a vulnerabilidade fatal. O erro fundamental de cálculo não foi militar, mas de imaginação. A inteligência americana estava preparada para um conflito cinético convencional ou uma guerra cibernética. Eles não conseguiram conceber a possibilidade de uma operação de força bruta, de baixa tecnologia, executada com a velocidade e a audácia de um adversário que não joga pelas mesmas regras. Eles subestimaram a logística russa, a sua capacidade de operar nas sombras, de mover ativos físicos em grande escala sob um véu de negação plausível. Enquanto o Pentágono planejava uma aquisição cirúrgica de um Estado, o Kremlin planejava a extração de seu valor fundamental, deixando para trás apenas a carcaça. O cheque-mate não seria dado com mísseis, mas com empilhadeiras e aeronaves de carga. Uma demonstração de que, no grande tabuleiro, o controle físico dos ativos ainda supera qualquer domínio virtual. A vitória americana foi declarada antes mesmo de a batalha começar, mas o prêmio já havia sido roubado do tabuleiro. 72 horas antes da primeira bota americana tocar o solo venezuelano, a operação russa atingiu seu clímax. Imagens de satélite térmicas, posteriormente analisadas e marcadas como
desclassificadas, mostravam uma atividade anômala no coração de Caracas. Uma assinatura de calor que, na época, foi interpretada como uma falha de sensor ou atividade civil rotineira. À 1 da manhã, um comboio de caminhões blindados, sem qualquer identificação, estabeleceu um perímetro de 3 quarteirões ao redor do Banco Central. Eram veículos padrão do Grupo Wagner, ou de sua entidade sucessora, operados por homens cuja existência seria oficialmente negada. Eles se moviam com uma eficiência silenciosa e intimidadora. 2h30 da manhã. Os mesmos caminhões, agora visivelmente mais pesados, começaram a deixar a zona de exclusão em intervalos regulares. O destino era a base aérea de La Carlota, uma instalação militar estrategicamente localizada dentro da própria cidade. O movimento era metódico, disciplinado, quase industrial em sua precisão. Às 4 da manhã, um cargueiro estratégico Ilyushin Il-76, uma fortaleza voadora da era soviética, decolou da pista de La Carlota. Seu transponder estava desligado. A aeronave voou perigosamente baixo sobre as águas escuras do Mar do Caribe, usando o relevo do radar para mascarar sua rota e sua carga preciosa. A armadilha estava montada. Não era uma emboscada militar, mas uma armadilha financeira em escala nacional. Washington estava sendo deliberadamente atraído para capturar um prêmio que já não existia. A intervenção se tornaria uma ocupação, e a libertação, um fardo econômico catastrófico para os cofres americanos. 2 semanas antes da intervenção, em uma suíte de hotel em Havana, o verdadeiro acordo foi selado. Um enviado de alto escalão do governo de Maduro, um homem cuja lealdade era mais pragmática do que ideológica, encontrou-se com um oficial sênior do GRU, a inteligência militar russa. Não houve formalidades, apenas a crueza de uma transação estratégica. O oficial russo não perdeu tempo com retórica. Ele apresentou um tablet, exibindo um plano logístico detalhado, com rotas, horários e protocolos de segurança para a extração de ativos. Era a planta de um assalto a um banco central, apresentado como um plano de contingência para a preservação da soberania. O acordo foi verbal, selado com um aceno de cabeça. Nós extraímos tudo, disse o russo em espanhol carregado. 30% fica conosco como taxa de serviço. O resto é custodiado em seu nome, para o futuro. Washington herda as cinzas e a conta da reconstrução. Era a lógica brutal da negação de ativos. É neste ponto que a narrativa se torna perigosa. A análise que você está consumindo é o tipo de informação que os algoritmos das plataformas digitais são projetados para suprimir. Eles preferem narrativas simplificadas, de bem contra o mal, que não desafiam as estruturas de poder estabelecidas. Eles não querem que você conecte os pontos. Ao se inscrever neste canal, você não está apenas consumindo conteúdo. Você está afirmando um pacto de resistência contra a simplificação deliberada da realidade. Você está se juntando a uma rede de indivíduos que exigem uma compreensão mais profunda dos mecanismos que governam o mundo. Este é o seu ato de dissidência intelectual. A tese da operação era clara. Uma vitória militar sem o lastro econômico para sustentar o novo regime é uma derrota estratégica. Ao remover o ouro, a Rússia garantia que a intervenção americana se tornasse um pântano fiscal. O novo governo apoiado pelos Ilharianewa nasceria falido, totalmente dependente de injeções massivas do Tesouro americano. A noite da extração foi uma sinfonia de logística clandestina, uma montagem de eventos paralelos, ocorrendo em silêncio e sob o manto da noite, enquanto o mundo dormia. No interior do Banco Central da Venezuela, funcionários do banco, sob a vigilância armada de operadores russos, manobravam empilhadeiras com uma precisão nervosa. O som metálico dos garfos levantando paletes de ouro maciço quebrou o silêncio do cofre. Cada palete, um pequeno tesouro, era movido com um cuidado mecânico e metódico. Não havia pressa, apenas uma eficiência implacável. Era a desconstrução sistemática da riqueza de uma nação, executada como um processo industrial. Na base aérea de La Carlota, a rampa de carga do Ilyushin Il-76 estava baixada, recebendo os paletes.
O peso do ouro era tão imenso que os pneus da aeronave afundavam visivelmente no asfalto da pista. O cheiro de querosene de aviação se misturava à umidade da noite tropical, criando uma atmosfera de urgência contida. A decolagem foi o momento de maior risco. Pelo menos 2 sortidas foram necessárias para transportar as 80 toneladas métricas de ouro. Cada voo era uma aposta contra a rede de vigilância mais sofisticada do planeta. Uma aposta que eles venceram, explorando as costuras e os pontos cegos do sistema. Enquanto isso, na sala de guerra do NORAD, no Colorado, um analista júnior notou um eco fantasma momentâneo no radar sobre o Caribe. Ele o classificou como um bando de pássaros migratórios ou uma simples falha atmosférica, um erro de julgamento de segundos que custaria bilhões de dólares. A oportunidade foi irremediavelmente perdida. A última aeronave russa deixou o espaço aéreo venezuelano apenas 6 horas antes da primeira onda de ataques aéreos americanos começar a atingir seus alvos. A cortina subiu para um teatro de guerra, cujo prêmio principal já havia sido levado pelos bastidores. A operação foi um sucesso logístico impecável. No presente, o silêncio na sala de situação da Casa Branca é uma força física, pesada e opressiva. O secretário de Defesa bate com o punho fechado na mesa de mogno polido. Um som surdo de frustração pura. O diretor da CIA está pálido. Seu rosto uma máscara de incredulidade profissional. O presidente dos Estados Unidos encara a tela principal, onde o relatório final pisca em letras vermelhas. Avaliação de ativos. 0 ouro confirmado. A promessa de uma intervenção rápida e autofinanciada evaporou, substituída pela dura realidade de uma ocupação cara e sem fim à vista. A chamada libertação da Venezuela se transformou, da noite para o dia, em uma armadilha. O novo presidente fantoche, instalado por Washington, não tem recursos para pagar os salários dos funcionários públicos, muito menos para iniciar a reconstrução. O vácuo deixado pelo ouro não é apenas financeiro, é um vácuo de poder. As primeiras manifestações já começam a eclodir em Caracas. Não são celebrações, mas protestos furiosos contra os libertadores, que não conseguem restaurar a eletricidade ou garantir o abastecimento de alimentos. A vitória militar se tornou um veneno político, um pântano fiscal do qual não há saída fácil. A humilhação é completa. Os Estados Unidos venceram a batalha militar, mas perderam a guerra econômica antes mesmo que ela começasse. Eles herdaram um país falido de 28 milhões de pessoas e a conta de sua reconstrução, uma cifra que os analistas estimam em centenas de bilhões de dólares do contribuinte americano. Em um cofre subterrâneo não identificado, talvez em algum lugar nos Montes Urais ou em um paraíso fiscal aliado à Rússia, a cena final se desenrola. Braços robóticos, movendo-se com uma graça fria e desumana, catalogam e empilham barras de ouro. Cada barra carrega a marca do Banco Central da Venezuela. A operação não foi o roubo do século. Foi a primeira grande transação da nova Guerra Fria econômica. Um conflito travado não com exércitos, mas com balanços do tesouro, logística e a vontade de contornar um sistema financeiro internacional dominado pelo dólar. Um precedente perigoso foi estabelecido. Este evento demonstrou que a soberania nacional, para a elite do poder global, não reside mais em bandeiras ou hinos, mas no controle físico e inegável de seus ativos estratégicos. O ouro, o mais antigo dos ativos, tornou-se a arma mais moderna na guerra irrestrita pelo poder. A pergunta que ecoa agora nos corredores dos bancos centrais de dezenas de nações é brutalmente simples. Foi a Operação Russa um ato de pirataria internacional para apoiar um regime falido? Ou foi uma manobra estratégica defensiva para proteger os ativos de um Estado soberano contra uma iminente apropriação por uma força invasora? A resposta define o futuro da ordem global. A maioria verá apenas um roubo espetacular. Apenas aqueles que entendem que o verdadeiro poder global não é mais medido em ogivas nucleares, mas em reservas soberanas e balanços do tesouro, conseguem perceber a genialidade brutal desta jogada. Você faz parte dessa minoria que compreende a realpolitik por trás da cortina de fumaça.
14 de janeiro de 2026. 11h58 da manhã, horário de Caracas. O ar a 20 metros abaixo do nível da rua é denso, carregado com um odor de concreto úmido e o zumbido agudo dos sistemas de ventilação. O gemido metálico da porta do cofre principal ecoa, um som final antes do silêncio absoluto que se instala quando os feixes de luz revelam as prateleiras de aço, todas completamente vazias. Enquanto a mídia corporativa se preparava para transmitir manchetes simplistas sobre a incompetência da inteligência ou a queda de um regime, uma realidade muito mais brutal era desenhada nas sombras da geopolítica. Eles falariam de caos, uma narrativa fabricada para consumo em massa. Este documento, no entanto, não é para as massas. Este é o dossiê definitivo sobre a operação de extração de ativos. Aquele cofre vazio não representava o início da história, mas o seu inevitável ponto final, o resultado de uma complexa operação de guerra híbrida. Para compreender a anatomia deste xeque-mate econômico e a arrogância institucional que o tornou possível, é preciso retroceder para as salas de briefing, onde a vitória foi declarada antes mesmo de o verdadeiro conflito começar. 3 semanas antes, o ar-condicionado da sala de briefing do Pentágono zumbia com uma confiança gélida e asséptica. Mapas digitais projetavam o território venezuelano em alta definição, pontilhado de ícones vermelhos que representavam as defesas do regime. Cada ícone era analisado, dissecado e marcado para neutralização com a precisão desapaixonada de um cirurgião planejando uma excisão. A avaliação da Agência Central de Inteligência foi apresentada não como uma hipótese, mas como um fato consumado. A lealdade do exército venezuelano foi classificada como transacional e quebradiça, enquanto Nicolás Maduro era descrito como um ator estrategicamente isolado. A conclusão era inequívoca. Os ativos soberanos da nação, o ouro, estavam estáticos e aguardando a extração pelo novo poder. Essa certeza absoluta não se baseava em inteligência humana, mas em uma fé quase teológica na onisciência da vigilância por satélite e da inteligência de sinais. A premissa fundamental era que nenhum movimento físico de magnitude, como o transporte de 80 toneladas de metal, poderia escapar da rede eletrônica que cobre o planeta. Uma híbris tecnológica que se provaria fatal. O erro de cálculo não foi tático, mas conceitual. O aparato de segurança nacional americano estava preparado para um conflito cinético de alta tecnologia ou para uma guerra cibernética sofisticada. Ele era estruturalmente cego para a possibilidade de uma operação de força bruta, de baixa tecnologia, executada com a audácia e a velocidade de um adversário que simplesmente ignorava as regras do jogo. A motivação oficial, uma narrativa fabricada sobre a restauração da democracia, mascarava a lógica fria de uma execução de dívida em escala nacional. Acordos secretos sobre a exploração de petróleo e minerais haviam sido rompidos, e a intervenção era, em sua essência, a cobrança. A extração de ativos seria o pagamento final de uma nação inadimplente. Em Washington, sentiam-se intocáveis, protegidos por uma superioridade tecnológica e econômica que consideravam absoluta. No Kremlin, sentiam-se igualmente intocáveis, mas por uma razão diferente: a sua maestria em operar nas sombras, onde a tecnologia ocidental se mostrava irrelevante. A colisão entre essas duas formas de arrogância era inevitável. 72 horas antes da primeira bota americana tocar o solo venezuelano, a operação russa atingiu seu clímax. Imagens de satélite térmicas, posteriormente analisadas e marcadas como desclassificadas, mostravam uma atividade anômala no coração de Caracas. Uma assinatura de calor que, na época, foi interpretada como uma falha de sensor ou atividade civil rotineira. À 1 da manhã, um comboio de caminhões blindados, sem qualquer identificação, estabeleceu um perímetro de 3 quarteirões ao redor do Banco Central. Eram veículos padrão do Grupo Wagner, ou de sua entidade sucessora, operados por homens cuja existência seria oficialmente negada. Eles se moviam com uma eficiência silenciosa e intimidadora.
2h30 da manhã. Os mesmos caminhões, agora visivelmente mais pesados, começaram a deixar a zona de exclusão em intervalos regulares. O destino era a base aérea de La Carlota, uma instalação militar estrategicamente localizada dentro da própria cidade. O movimento era metódico, disciplinado, quase industrial em sua precisão. Às 4 da manhã, um cargueiro estratégico Ilyushin Il-76, uma fortaleza voadora da era soviética, decolou da pista de La Carlota. Seu transponder estava desligado. A aeronave voou perigosamente baixo sobre as águas escuras do Mar do Caribe, usando o relevo do radar para mascarar sua rota e sua carga preciosa. A armadilha estava montada. Não era uma emboscada militar, mas uma armadilha financeira em escala nacional. Washington estava sendo deliberadamente atraído para capturar um prêmio que já não existia. A intervenção se tornaria uma ocupação, e a libertação um fardo econômico catastrófico para os cofres americanos. A lógica da negação de ativos era brutal e definitiva. Ao isolar o alvo diplomaticamente e drenar suas reservas financeiras por meio de sanções, o Pentágono acreditava ter encurralado o regime. Eles prepararam uma extração de ativos que consideravam burocraticamente limpa, uma transição rápida de poder garantida pelo controle do ouro soberano. A manchete oficial, a narrativa fabricada que seria consumida por milhões, é uma cortina de fumaça. Ela fala de um ditador em fuga, de um tesouro roubado em desespero. A verdade, no entanto, não foi forjada no caos da queda de um regime, mas no silêncio calculado de uma suíte de hotel em Havana, 2 semanas antes da primeira explosão. Lá, um enviado de alto escalão do governo de Maduro, um pragmático cuja lealdade era ao poder e não à ideologia, encontrou-se com um oficial sênior do GRU, a inteligência militar russa. Não houve formalidades, apertos de mão ou retórica política. Havia apenas a frieza de uma transação estratégica entre jogadores que entendem a natureza do poder. O oficial russo não desperdiçou tempo. Ele apresentou um tablet, exibindo um plano logístico detalhado, com rotas, cronogramas e protocolos de segurança para a extração de ativos. Não era um plano de evacuação, era a planta de um assalto a um banco central, apresentado com a sobriedade de um plano de contingência para a preservação da soberania. O acordo foi selado verbalmente, com um aceno de cabeça. "Nós extraímos tudo", afirmou o russo em um espanhol carregado. 30% fica conosco como taxa de serviço. O resto é custodiado em seu nome, para o futuro. Washington herda as cinzas e a conta da reconstrução. Era a lógica brutal da negação de ativos. Aqui entramos nos segredos que a mídia mundial ainda tenta processar. As plataformas digitais são programadas para ocultar este nível de análise, favorecendo narrativas simplistas que não ameaçam o status quo. Ao se inscrever neste canal, você firma um pacto de resistência contra essa simplificação deliberada, garantindo acesso a uma camada de informação que poucos têm a coragem de investigar. A tese da operação era clara. Uma vitória militar sem o lastro econômico para sustentar o novo regime é uma derrota estratégica. Ao remover as 80 toneladas métricas de ouro, um ativo avaliado em aproximadamente 6 bilhões de dólares, a Rússia garantia que a intervenção americana se tornasse um pântano fiscal, um fardo insustentável para o contribuinte americano. A taxa de serviço de 30% representava uma injeção de quase 2 bilhões de dólares em ativos físicos e não rastreáveis nos cofres do Kremlin, contornando qualquer sanção do sistema financeiro ocidental. Enquanto isso, em Houston e Nova York, os conselhos de corporações energéticas já rascunhavam os contratos para a exploração do petróleo e dos minerais venezuelanos. Eles acreditavam que a vitória estava garantida por instrumentos legais e sanções da OFAC. Era uma visão de mundo baseada em contratos e domínio financeiro digital. O Kremlin operava sob uma premissa mais antiga e mais brutal. O controle físico dos ativos supera qualquer reivindicação legal ou domínio virtual. A força bruta ainda tinha um lugar no tabuleiro. A operação de extração não foi um ato desesperado para salvar um aliado ideológico. Foi uma manobra de guerra econômica, fria
e precisamente calculada. O objetivo não era impedir a intervenção militar americana, mas garantir que ela se tornasse uma ferida econômica auto-infligida, um exemplo para o resto do mundo sobre o custo real de desafiar a esfera de influência russa. A noite da extração foi uma sinfonia de logística clandestina, uma montagem de eventos paralelos ocorrendo em silêncio e sob o manto da escuridão, enquanto o mundo dormia. No interior do Banco Central da Venezuela, funcionários do banco, sob a vigilância armada de operadores russos, manobravam empilhadeiras com uma precisão nervosa, executando uma coreografia mecânica imposta pela força. O som metálico dos garfos de aço levantando paletes de ouro maciço quebrava o silêncio do cofre. Cada palete, um pequeno tesouro de valor incalculável, era movido com um cuidado mecânico e metódico. Não havia pressa, apenas uma eficiência implacável e desapaixonada. Era a desconstrução sistemática da riqueza de uma nação, executada como um processo puramente industrial. Na base aérea de La Carlota, a rampa de carga do Ilyushin Il-76 estava baixada, uma boca metálica pronta para engolir a carga. O peso do ouro era tão imenso que os pneus da aeronave afundavam visivelmente no asfalto da pista. O cheiro de querosene de aviação se misturava à umidade da noite tropical, criando uma atmosfera de urgência contida. A decolagem foi o momento de maior risco. Pelo menos 2 sortidas foram necessárias para transportar as 80 toneladas métricas de ouro, a carga útil de uma nação. Cada voo era uma aposta audaciosa contra a rede de vigilância mais sofisticada e abrangente do planeta. Uma aposta que eles venceram, explorando as costuras e os pontos cegos do sistema. Enquanto isso, na sala de guerra do NORAD, no Colorado, um analista júnior notou um eco-fantasma momentâneo no radar sobre o Caribe. Ele o classificou como um bando de pássaros migratórios, ou uma simples falha atmosférica. Um erro de julgamento de segundos que custaria bilhões de dólares. A oportunidade de detecção foi irremediavelmente perdida. A última aeronave russa deixou o espaço aéreo venezuelano apenas 6 horas antes da primeira onda de ataques aéreos americanos começar a atingir seus alvos designados. A cortina subiu para um teatro de guerra cujo prêmio principal já havia sido levado pelos bastidores. A operação foi um sucesso logístico impecável, uma obra-prima de guerra irrestrita. Dentro do cofre agora vazio, os funcionários do banco foram deixados sozinhos. O silêncio repentino mais ensurdecedor que o barulho das máquinas. O cheiro de metal e ozônio pairava no ar. Eles não eram cúmplices, nem reféns no sentido tradicional. Eram simplesmente as engrenagens humanas necessárias para a execução de um plano que transcendia completamente sua compreensão ou lealdade. Do lado de fora, os caminhões do Grupo Wagner desapareceram na noite de Caracas, com a mesma eficiência fantasmagórica com que surgiram. Nenhum tiro foi disparado, nenhum alarme soou. A extração de ativos foi concluída com a discrição de uma transação bancária, não com a violência de um assalto. A limpeza da cena era parte da guerra psicológica. O comunicado oficial, emitido horas depois pelo novo governo apoiado pelos americanos, falaria de um saque desesperado, de um ditador em fuga. Uma foto humilhante de Maduro seria distribuída, a imagem de um homem derrotado. Mas no momento em que a foto foi tirada, o poder real já havia mudado de mãos, transferido não para Washington, mas para um cofre anônimo do outro lado do mundo. No presente, a sala de situação da Casa Branca é dominada por um silêncio físico, pesado e opressivo. O secretário de Defesa golpeia a mesa de mogno com o punho, um som surdo de frustração pura, enquanto o diretor da CIA exibe uma palidez de incredulidade profissional. O presidente encara a tela onde o relatório final pisca. 0 ouro confirmado. A promessa de uma intervenção rápida e autofinanciada evaporou, substituída pela dura realidade de uma ocupação cara e sem fim à vista. O novo presidente fantoche, instalado por Washington, descobre que sua autoridade é uma ficção. Sem as reservas soberanas para lastrear a moeda ou garantir crédito, ele não consegue pagar os salários dos funcionários públicos, muito menos iniciar a reconstrução. O vácuo deixado pelo ouro não é apenas de poder,
É um vácuo de funcionalidade estatal. A potência invasora e seu sucessor nomeado estão presos em um impasse de incompetência mútua. A reação global se desdobra em um teatro de hipocrisia calculada. Publicamente, as chancelarias emitem notas de condenação contra a pirataria russa, ecoando a narrativa de Washington. Nos bastidores, no entanto, os adidos financeiros fazem perguntas urgentes aos seus próprios bancos centrais sobre a segurança e a localização de suas reservas de ouro. A confiança no sistema foi abalada. A humilhação final do alvo deposto é transmitida globalmente, uma narrativa fabricada de um tirano derrotado e em fuga. Contudo, nos corredores do Kremlin, ele é visto não como um fugitivo, mas como o executor de uma vingança estratégica perfeita. Os novos gerentes do caos, nomeados por Washington, herdam um Estado falido e uma população que já os vê como ocupantes incompetentes. As primeiras manifestações já eclodem em Caracas, não em celebração, mas em protestos furiosos contra os libertadores que não conseguem restaurar a eletricidade ou garantir o abastecimento. Os Estados Unidos venceram a batalha militar, mas perderam a guerra econômica antes mesmo que ela começasse, herdando um passivo de 28 milhões de pessoas e a conta de sua reconstrução. A vitória se tornou um veneno político. Em um cofre subterrâneo não identificado, braços robóticos catalogam barras de ouro com a marca do Banco Central da Venezuela. Este evento não foi o roubo do século. Foi a primeira transação da nova Guerra Fria econômica. O precedente perigoso foi estabelecido. A soberania real, para a elite do poder global, reside no controle físico dos ativos. A pergunta que agora ecoa nos corredores do poder é brutalmente simples e define o futuro da ordem global. A operação russa foi um ato de pirataria internacional para apoiar um regime falido, ou foi uma manobra defensiva para proteger os ativos de um Estado soberano contra uma iminente apropriação? Deixe sua análise nos comentários. A maioria verá apenas um roubo espetacular, uma narrativa fabricada para o consumo das massas. Você que chegou até o final deste dossiê faz parte da minoria que busca a verdade por trás da cortina de fumaça. Somente aqueles que entendem a Realpolitik conseguem perceber a genialidade brutal desta jogada no grande tabuleiro. O ouro da Venezuela foi apenas o teste, a primeira peça a ser removida do tabuleiro. O verdadeiro conflito pelo controle dos recursos estratégicos do século XXI está apenas começando. Ative as notificações. A próxima peça do dominó vai cair, e nós estaremos aqui para documentar cada movimento em tempo real.